Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 14 de Provérbios, do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios o protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Amém? Então, aqui o capítulo 14, ele começa com esse versículo que é tão conhecido, tão falado, principalmente quando a gente fala sobre feminilidade, sobre ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, fala muito para as mulheres, Ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Então aqui a gente pode ver muito sobre o papel da mulher dentro do casamento, dentro do seu lar. Então ela é responsável por edificar a sua casa, por edificar o seu lar. Então, a mulher sábia, aquela que busca o Senhor, aquela que teme ao Senhor, aquela que busca a sabedoria em Deus, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu lar. Então, o papel da mulher é de edificar, Então, o do homem é o de prover, é o de ser a cabeça, é o de ser aquele que vai direcionar o lar. E o papel da mulher está muito relacionado a essa administração boa do seu lar, a edificação, ou seja, aquela que constrói, e aquela que é tola, aquela que é insensata, ela derruba com as suas próprias mãos. E a gente pode ver que isso é uma grande verdade em um lar onde as coisas não são bem edificadas, A gente vê que são mulheres que não são sábias, que não temem ao Senhor, que não andam no caminho do Senhor. Não estou dizendo que as mulheres são perfeitas, e que elas são isentas de erros, mas quando a mulher ela busca a Deus, ela procura fazer o seu melhor dentro daquilo que o Senhor, a instrui. Ela é responsável por essa edificação do seu lar, da sua família, Então aqui a gente vai vendo que nesse capítulo 14 ele também faz essa comparação entre o tolo, o insensato e aquele que é sábio, aquele que é prudente. Então ele vai falando também sobre aquele que anda na retidão e que teme ao Senhor. Então, quem anda na retidão teme o Senhor. Então, temos andado em retidão com o Senhor, tememos ao Senhor, Essa é uma questão que nós devemos sondar nas nossas vidas. Que caminhos nós temos andado? Qual caminho a gente tem percorrido? São caminhos de sabedoria ou são caminhos tortuosos? Isso tudo vai reger como é a nossa vida, Como é a nossa casa, como é os caminhos, que nós temos trilhados. Então, ele diz sobre os lábios daquele que é tolo e daquele que é sábio, Então, ele fala sobre a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa testemunha, ela despeja mentiras. Fala sobre o zombador, aquele que não tem sabedoria. Então, ele diz, o zombador procura a sabedoria e não a encontra. Por quê? Ele procura no lugar errado,
que a verdadeira sabedoria nós sabemos que vem do alto. Mas o sábio, ele adquire o conhecimento com facilidade. Então, a sabedoria, o conhecimento, ele é adquirido, né? E aí ele vai falando sobre o sábio, sobre o prudente e sobre o insensato. E aqui, do versículo 10 até o versículo 14, ele fala muito sobre o coração, né? Sobre o que o coração, o nosso coração, né? A palavra diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que enche o nosso coração. Então, ele vai falando que o coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Então, o que tem enchido o nosso coração, o que tem preenchido o nosso coração, são coisas que vêm do Senhor ou são coisas do mundo, né? Então, a palavra diz, né, que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, o que tem saído da nossa boca são coisas boas, são coisas ruins? E aí ele diz aqui, no versículo 12, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, muitas vezes o nosso coração ele vai nos enganar, né? Os sonhos que nós temos muitas vezes não são os sonhos que o Senhor planeja para nós, né? Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, os nossos caminhos nós devemos entregá-los ao Senhor e o mais Ele fará. Mas o que o nosso coração propõe muitas vezes acabará em caminhos de morte. Por isso que diz aqui, né? Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E aí, no versículo 13, ele diz, até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Então, né, essa parte do riso do coração pode ter dor e pode terminar em tristeza, a gente vê muito isso acontecendo, né? Estamos em uma época onde há muita depressão, onde há muita solidão, as pessoas estão cercadas de coisas e de pessoas, principalmente na internet, mas dentro do seu coração há uma tristeza, há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E ele diz que o infiel de coração, ele sofre as consequências dos seus próprios caminhos, né? Mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Então, o nosso proceder, né, ele deve ser de acordo com o Senhor, deve ser de acordo com o que o Senhor tem para nós, porque muitas vezes o que está dentro de nós não é aquilo que o Senhor tem, né? Porque Ele tem o melhor e o que nós temos dentro de nós, no nosso coração, pode nos enganar. Então, que nós não venhamos confiar em nós mesmos, mas sempre colocar diante do Senhor e sempre seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você tenha um dia na presença de Deus e que essa palavra possa falar ao seu coração grandiosamente. Amém?